Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que muita gente conhece, para desvendar as camadas mais complexas que ela esconde. Essa citação capta perfeitamente a essência do que vamos conversar. Vamos explorar como o filme de 1998, O Show de Truman, é muito mais do que parece. Na verdade, ele pode ser visto como uma releitura moderna de um mito espiritual super antigo, quase um conto de fadas gnóstico, sabe? Então, a gente é apresentado a essa ilha, Sea Haven. Parece o paraíso, né? Tudo perfeito, tudo organizado. Mas e se esse paraíso for, na verdade, uma prisão? Na tradição gnóstica, esse tipo de mundo perfeito tem um nome: Kenoma. É basicamente uma cópia, e uma cópia bem falha, de uma realidade verdadeira que existe em outro lugar. Para a gente entender essa alegoria, a gente precisa conhecer as peças desse tabuleiro. Cada personagem, cada elemento, na verdade, representa uma figura-chave da mitologia agnóstica. É como se cada um tivesse um papel bem definido nesse grande drama cósmico. E quem é o grande arquiteto por trás de tudo isso? O criador do show, o Christoph. Ele é a personificação perfeita do que os gnósticos chamavam de demiurgo. Pensa nele como um deus criador, só que um deus menor, arrogante, que construiu essa realidade artificial. E essa fala dele, Sea Haven, é um mundo como ele deveria ser. É a cara do demiurgo, é arrogância em pessoa. Ele olha para a própria criação, que é cheia de falhas, e bate no peito dizendo que é perfeita. Totalmente cego por fato de que existe um mundo real, divino, muito além do controle dele. E de onde ele comanda tudo isso? Do seu trono, que fica, olha que simbólico, numa lua artificial. De lá, ele é o mestre das marionetes, controla o sol, o clima, as marés, tudo. É literalmente o cérebro de todo esse sistema, dessa prisão. Bom, e no centro desse universo fabricado, a gente tem o nosso protagonista, Truman Burbank. O próprio nome dele já entrega tudo, né? Truman, de True Man, o homem verdadeiro. Para os gnósticos, ele seria o Anthropos, uma centelha divina, uma essência pura, que está presa num corpo nesse mundo material, vivendo numa espécie de amnésia, sem fazer a menor ideia de quem ele é de verdade. Só que, por mais perfeita que pareça, essa prisão tem suas falhas. A realidade construída com tanto cuidado começa a dar umas rateadas. E são essas pequenas rachaduras, esses glitches, que começam a plantar a semente da dúvida na cabeça do Truman. E não são errinhos bobos, não. Cada um deles é um momento de pura revelação. Um refletor que cai do céu, o rádio do carro que sintoniza na frequência da produção, a chuva que cai só nele, são momentos em que a cortina se abre um pouquinho e a natureza artificial do mundo dele fica escancarada. É isso que começa a despertar o Truman de verdade. Mas o que realmente acelera esse despertar todo é uma memória, uma lembrança lá do passado, um chamado que veio de fora dos muros da prisão. Foi uma pessoa, uma emissária do mundo verdadeiro, que tentou contar toda a verdade para ele. E essa pessoa é a Sílvia. Na nossa alegoria, ela é a Sofia, que em grego significa sabedoria. Pensa nela como a voz da verdade, a única que teve a coragem de furar a bolha, de quebrar a ilusão, para mostrar para o Truman o que estava acontecendo de verdade. E qual é a consequência disso? Por tentar dar a ele o fruto do conhecimento, digamos assim, ela é expulsa violentamente daquele jardim do Éden artificial. A partir daí, a Sílvia vira a estrela guia dele, o norte. A busca dele por Fiji é, na verdade, uma busca por ela e, consequentemente, pelo mundo real. Claro que o demiurgo, o Christoph, não ia deixar barato. Ele tem seus agentes para manter a ilusão de pé. São os arcontes. A gente vê isso claramente na esposa dele, a Meryl, que tenta o tempo todo distraí-lo com consumismo, com coisas novas. E também no melhor amigo, o Marlon, que tem a função de acalmar as dúvidas dele com mentiras. Mentiras que muitas vezes são sopradas no ouvido dele pelo próprio Christoph. Mas talvez a ferramenta de controle mais cruel de todas seja um trauma. Um trauma que o próprio Christoph criou de propósito, o pavor que o Truman tem de água. Isso faz com que a ilha não seja só uma prisão física, cercada de água, mas também uma prisão psicológica dentro da mente dele. Por isso, a fuga dele pelo mar é tão poderosa. É uma verdadeira jornada do herói, uma ascensão espiritual. Ele precisa primeiro vencer o próprio medo, depois ele enfrenta a fúria do Deus Criador com aquela tempestade toda e, por fim, ele literalmente quebra a barreira física do seu mundo. É um processo completo. E aí vem a cena talvez a mais icônica do filme. O barco dele bate,
no céu. Ele descobre que o horizonte é uma parede pintada, que o universo dele é uma cúpula. É uma imagem fortíssima, que lembra muito aquelas ilustrações antigas, sabe? De um viajante chegando na borda do mundo e espiando o que tem além do firmamento. Exatamente isso. E quando ele finalmente encontra a saída, uma porta no meio do nada, Christoph joga sua última cartada. Ele tenta manter sua criação ali, falando com Truman de cima, como um Deus todo-poderoso falando dos céus. E a proposta dele é a tentação final do demiurgo. É a promessa de segurança. Fica aqui no meu mundo, aqui nada de mal te acontece. É basicamente oferecer conforto em troca de liberdade e de verdade. A escolha clássica. A gaiola dourada ou o grande e assustador desconhecido. E a resposta do Truman é genial. Ele não grita, não xinga. Ele simplesmente usa o seu bordão, a frase que ele foi programado para dizer a vida inteira. E ao fazer isso, ele pega o papel que foi imposto a ele e transforma num último ato, um ato de pura rebeldia e liberdade. Ele faz uma reverência como um ator no final da peça e atravessa a porta, rumo à escuridão, ao desconhecido. Ao fazer essa escolha, a de abraçar a verdade, por mais incerta que seja, em vez de uma mentira confortável, o Truman completa sua libertação espiritual. Ele finalmente sai do palco. O Truman encontrou a parede física da prisão dele. Mas e pra gente? Numa era de redes sociais, de realidades selecionadas a dedo, como seria encontrar as paredes da nossa própria prisão? A história deixa essa provocação no ar. A realidade não é algo que a gente simplesmente recebe de mão beijada. É algo que precisa ser buscado, conquistado, e às vezes com muita coragem.